O mês de maio finalmente terminou e nesse vídeo eu vou falar o que eu achei de 42 álbuns que eu parei para escutar ao longo do mês. Oi gente, aqui quem fala é o Hugo, também conhecido por alguns como Netuniano e por outros como um dos 16 fãs da cantora Santi Gold. Sejam muito bem-vindos ao meu humilde canal. Bom, já peço perdão porque eu tô falando um pouco mais baixo porque são 20 para as 2 da manhã, então eu não posso ficar me exaltando, né? E geralmente quem já conhece esse quadro sabe que eu acabo me exaltando às vezes, então vou ter que ficar bem quietinho aqui, né? Bem contido. Mas, gente, que mês longo, e esse foi o mês em que eu escutei mais coisas. E assim, tiveram muitos lançamentos interessantes e alguns nem tanto, mas eu vou falar brevemente sobre cada um deles. Já adianto que eu ainda vou lançar algumas mini reviews sobre alguns álbuns e essas mini reviews elas irão lá para os shorts, então fica atento, né, nos shorts, no TikTok, no Reels do Instagram, que eu vou postando essas mini reviews desses álbuns nesses lugares, tá bom? Então é isso, sem mais enrolação, vamos lá para a minha opinião sobre esses 42 álbuns que eu parei para escutar, obviamente falando dos meses passados primeiro, tá bom? Então, vamos lá, gente. O primeiro álbum que foi lançado em fevereiro, que eu não escutei na época, foi o Essential Tunes do Felipe Guerra. Felipe Guerra é um DJ brasileiro. Ele trabalhou com a Pablo Vittar no remix de After, né? O álbum em remix. E ele trabalhou na música After, que é a última música do álbum. E ele foi muito fofo porque ele pegou um trecho da minha reação e criou um Reels, né, um TikTok, e me marcou, ele me seguiu no Instagram e tal. E ele me marcou juntamente de outros youtubers que eu sempre admirei, né, que no caso o Licas, o Lisentrismo, inclusive DJ Felipe Guerra foi o responsável por me unir ali ao Lisentrismo, porque depois dali que a gente começou a nossa amizade. Então, fico muito feliz, né, do Felipe Guerra ter feito essa conexão. Mas eu gostei bastante desse álbum, gente. Foi basicamente ele pegou os seus hits que ele já veio produzindo, né, ao longo da sua carreira e ele colocou nesse álbum juntamente com outras músicas mais inéditas. E embora ele siga o mesmo padrão na construção de suas músicas, elas são bem similares entre si, ainda assim é um álbum que diverte. Assim, eu deixei ele tocando enquanto eu ia fazendo algumas outras coisas e eu senti que ele é um álbum bem divertido, assim, pra você botar em alguma playlist bem situacional, por exemplo, uma playlist de academia, que eu sempre falo isso, ou então uma playlist pra você correr, ou então pra colocar em alguma festa. Então é um álbum de eletrônica, né, que tem uma produção bem interessante por parte do Felipe. E é isso, fica aí minha recomendação se você gosta de música eletrônica. Em março teve o álbum Starlit, da Kate the Dreamer. Esse álbum me chamou a atenção, foi o Spotify que me recomendou ele, né? E aí eu vi a capa, vocês sabem que eu me atraio pela capa, né? Quando eu vi a capa desse álbum, obviamente, uma capa colorida, óbvio que ia chamar a atenção de um gay, né? E aí fui eu escutar e tem todo um conceito de signos, né, de astrologia, e eu achei interessante, mas no início do álbum não tava me conectando muito. Eu vou ser sincero que eu esperava um pouco mais, mas é aquele negócio que é literalmente uma opinião própria minha, porque eu tive uma impressão quando eu olhei a capa e eu pensei que o álbum seria em uma sonoridade X, mas na real foi em uma sonoridade Y. Mas tem uma música que, se eu não me engano, é com relação ao signo de Escorpião. Não vou lembrar o nome dela, da música. Mas é porque entre parênteses fica lá, Escórpio, né? Todas as músicas tem o nome do signo. Aí, tipo, é o nome do signo e o nome da música mesmo. Aí eu lembro que é do signo de Escorpião. Nossa, que música boa. É um pop eletrônico, assim, bem pesadão, assim. Nossa, muito bom. E, assim, o álbum, ele tem músicas muito boas, mas, sei lá, eu acho que eu preciso de mais tempo com ele. Mas ainda assim, eu sinto que muita gente aqui do canal pode gostar dele. Então fica aí a minha recomendação. Aí pulando pra abril, eu escutei o álbum Amante Latino do Caco. Conheci esse querido através da Traeme, né, que ela fez meio que uma versão brasileira da música No Air, da Jordan Sparks, com o
Chris Brown, e aí o Caco é o dueto da Traeme, né? Ele canta junto com ela. Ele tem uma voz muito boa, mas infelizmente eu sinto que ele... Assim, esse foi o primeiro álbum dele, sabe? E é um álbum de pop nacional e não é aquele pop com conteúdo, sabe? Tem sim um conteúdo lá, né? Ele fala sobre sofrer, mas ele é muito apelativo. Ele fala, tipo, em todas as músicas ele fala do tesão que ele tá sentindo e chega a ser constrangedor em alguns momentos. Tipo assim, eu vou te, sei lá o que, com o meu tesão. E aí ele cantando, fazendo umas firulinhas lá com a palavra tesão. E eu fico, Jesus. Bom, se você gosta de Thiago Pantaleão, talvez você goste desse álbum. Porque o Caco, ele canta bem, só que ele tem as músicas igual o Thiago Pantaleão. Que na minha cabeça é, tipo assim, um talento gigante que faz música ruim. Então... Aí o último de abril é As Pequenas Grandes Coisas, do Vitor Clay. Bom, só fui ouvir esse álbum por conta do álbum da Carol Biazin, que eu vou falar ainda daqui a pouco, né, sobre esse álbum dela. E aí eu até falei na reação, eu falei, nossa, ele lançou o álbum e tal, vou ver se eu consigo ouvir pra dar tempo de falar nesse vídeo aqui. Gente, eu não esperava nada desse álbum. E não recebi grandes coisas não, mas assim... Foi um álbum ok, assim, umas músicas muito, sabe? Ai, MPB, é um gênero de MPB. Um gênero não, né? É um grupinho de artistas de MPB que não me encanta. Ai, faz umas músicas alto astral, assim, good vibes, uma coisa positiva demais. E, gente, ai, vamos sorrir porque a vida é alegre. Tem certeza que a vida é alegre? Eu acho que não. Então, assim, tirando essas mensagens super rasas, super bobas, que é de uma elite é umas mensagens que só a elite mesmo. Tipo assim, o pessoal branco, cis, hétero, que é endinheirado, que só eles que vão se identificar com algumas letras aqui. Mas ainda assim, tem umas letras que são bonitinhas, que são fofinhas e vale ali a experiência de escutar. What Happened to the Heart Deluxe, da Aurora. Gente, eu cheguei a fazer uma reação, mas eu tava tão ansioso porque eu gravei a reação um dia antes da Lady Gaga. E eu tava fazendo a reação e eu não conseguia nem me concentrar no vídeo. E aí, tipo, eu nem aproveitei a música. Fora que eu já fui sei lá, fui meio assim, porque eu fiquei meio chateado com a Aurora. Porque, eu já falei isso, é uma coisa muito boba, uma opinião muito idiota minha, mas... Ela tem... O primeiro álbum dela tem a capa marrom. Aí o segundo, terceiro e quarto... Segundo, terceiro e quarto? Segundo, terceiro e quarto tem a capa vermelha. E aí o quinto, tinha a capa azul. E eu adorei, porque assim, mudou, né? Aí agora ela lançou essa capa aqui, que vocês estão vendo aqui do lado. E alterou. Aí agora não é mais a capa azul. Agora é essa capa aqui, ó. Porque parece que ela tirou com o celular. Só isso que eu tenho pra falar desse álbum. Mas assim, também não ficou muito comigo não, porque eu acho que esse álbum já passou. Ele ficou muito lá no ano passado pra mim. If You Ask For A Picture, da Blonde Shell. Esse daqui é um gatilho pra mim, porque eu gravei reação dele, mas até hoje eu não postei, porque eu fiquei com tanto vídeo pra postar, tanto vídeo pra editar, tanta coisa pra fazer que eu não consegui. Mas esse é um dos melhores álbuns desse ano. No mínimo, eu espero conseguir fazer uma mini review. E se você tá assistindo isso, por favor, vá lá ver. Porque, gente, vale muito a pena esse álbum. É de rock, é de pop rock. É um álbum sofrível. Ai, gente, talvez eu taque o foda-se e ainda edite e poste, porque esse álbum é muito bom. Eu amo essa mulher. Se essa mulher lançar um álbum inteiramente de peido, arroto e qualquer outra coisa nojenta, eu vou aclamar, porque eu amo essa mulher. It is Silver Mist, da Jenny Wow. Não sei pronunciar. Eu tava ouvindo hoje, antes de gravar esse vídeo, eu fiz uma fila de músicas com uma música de cada um desses álbuns pra eu refrescar a memória, né? E aí eu lembrei do quão adorável esse álbum é. Não é um álbum que ficou muito comigo, porque como eu escutei 42 álbuns, né? Muita coisa pra escutar. É raro eu ficar escutando novamente muito um álbum, né? Mas esse daqui, ele é muito doce, ele é muito imersivo, ele tem uma atmosfera muito imersiva. É como se ela estivesse te abraçando e você é envolvido por uma névoa, sabe? E é um álbum bem assim, bem vibes. Uma coisa meio
Ah, não sei explicar. Eu acho que o nome do álbum já traz... essa capa já transmite bem a ideia. O que você imagina quando você vê essa capa aqui, ó? Pois é isso mesmo que você imagina. É um álbum bem pacífico. Tem um pouco fantasmagórico. E é legal. Eu gostei. Sequence 1 da Five. Fave ou Five? E agora eu fiquei na dúvida. Bom, esse álbum, ele tem a produção assinada pelo... em algumas músicas, né? Ou só uma, não lembro. Pelo AJ Cook, que ficou famoso aí por trabalhar com Charli XCX, Shy Girl. Esse pessoal underground, nichado aí. Se bem que agora a Charli XCX não é mais nichada, né? Enfim, o AJ Cook, ele é muito bom, ele é muito talentoso. Eu até falei na minha resenha lá no meu grupo do WhatsApp, que eu vou lançando as resenhas de todos esses álbuns que eu vou ouvindo aqui, eu vou jogando lá, né? Eu falei que toda produção que o AJ Cook assina, eu consigo visualizar que é ele. Tipo, é fácil de identificar. E a parte que ele produz nesse álbum, mini álbum, EP, nem lembro como que é muito boa, né? Mas depois, gente, vem umas bombas que, meu Deus do céu, eu nunca mais quero escutar. Equus Cabulous, da Man I Trust. Bom, é o segundo álbum que eles lançam esse ano. Eu não sei se eles vão lançar outro, talvez seja uma trilogia, que eles devem lançar tudo esse ano. Mas se esse daqui for o episódio final, gente, já encerrou com chave de ouro. Esse álbum aqui tá cotado pra entrar na lista lá. Não, ele vai entrar na lista de melhores do ano, porque ele já levou uma das maiores notas do ano até agora, aqui do meu canal. E o grande acerto da banda foi colocar o single Billy Toby. Gente, engraçado que eu escuto a beça essa música, eu nunca paro pra lembrar o nome dela. Eu sei que é Billy alguma coisa. Billy Bob, Billy Toby. Enfim, isso aí. Essa é a melhor música da carreira deles. Não é a mais famosa, mas ela é a melhor. Ela é de um post-rock, assim, sabe? Meio psicodélico. Gente, essa música é um deleite, é um orgasmo. Eu amo essa música. E eu ficava muito chateado porque ela foi lançada em 2023. 23 ou 22, né? Não, acho que foi 22. E, tipo, eu odeio da streaming single, porque lá no Last FM fica tudo bugado. E aí era o meu sonho escutar essa música dentro de um álbum. E, tipo assim, eu caguei. Já tem muito tempo que eu tinha até esquecido dessa música. Aí, quando eu vi a setlist, né, do álbum, a tracklist, no caso, eu vi assim, eu falei, ué, Billy Toby, eles vão colocar essa música de 3 anos atrás num álbum de agora? E aí eu fui ver que eles botaram outros singles antigos. Então, esses singles que ficaram soltos aí na discografia deles, eles encaixaram nesse álbum. E, gente, perfeito. Perfeito. E é só isso que eu tenho pra falar. O álbum inteiro é perfeito. Gostei do início ao fim. E, inclusive, eu quero voltar pra eles, porque nessa correria de muitos álbuns pra escutar, eu acabo não revisitando ele, né? Não revisitei muitas vezes ele. Mas fica aí minha recomendação. Lifetime, da Erika de Cásser, que ela lançou esse álbum bem de surpresa, assim. E é um álbum de dream pop, de ambient pop, um R&B bem alternativo, bem imersivo também, bem atmosférico. Olha só quantas coisas que eu tenho que falar aqui. E é muito delicioso, assim, é bem diferente do álbum que eu escutei do ano passado dela, que eu cheguei a gostar, mas eu não voltei muito pra ele. E é uma pena que eu não consegui gravar a reação justamente por conta da correria. Teve um inscrito que me pediu pra fazer a reação, mas realmente foi numa semana que eu tinha muitos vídeos pra gravar, lives pra fazer. Eu acabei não conseguindo tempo pra postar uma reação desse álbum, mas fica aí minha recomendação porque também é um dos grandes destaques, não só desse mês, como do ano. Maravilhosamente Bem, da Júlia Mestre, é um grande álbum desse ano, né, do pop nacional. A Júlia, ela lançou um álbum no ano de 2023 que é... Nossa, como posso esquecer desse álbum? Um dos álbuns mais adoráveis do ano de 2023. Gostei bastante daquele álbum. E aqui ela vem com uma sonoridade um pouco diferente. Ela ainda mantém o seu lado orgânico. Eu gosto disso dela, que ela traz instrumentos bem ricos, né? A composição, os arranjos dos instrumentos são sempre bem ricos. Só que nesse álbum ela tá mais voltada pro rock e pro disco. Então a gente escuta bastante coisa psicodélica nesse álbum. Ele já começa com essa pegada meio nostálgica e psicodélica, que é muito interessante.
A Júlia, ela compõe muito bem, ela tem umas letras muito boas e uma voz muito doce, que é até um pouco contrastante com a sonoridade do álbum, mas é uma experiência bem interessante, com certeza. KM2 da Ebony, eu não sei se é só KM2 que se fala, mas enfim, me pediram reação, na correria também não consegui gravar, mas esse álbum aqui é o álbum que eu mais gostei dela. Eu só escutei 2 álbuns dela, que eu não sei se ela tem mais. Eu escutei esse e o Autoajuda de 2023. O Autoajuda não ficou muito comigo, eu escutei uma vez só, não me pegou. E eu tinha receio de não me conectar com esse álbum, de não curtir o som da Ebony. Porém, tudo que eu escuto com a Ebony, eu sempre gosto, né? Então, nesses últimos anos eu venho pensando, não, acho que quando o próximo álbum dela talvez eu goste e tal. E eu gostei, né? Só que aí ela veio com uns close errado aí no Twitter. Mas enfim, o álbum é bom, ela é uma excelente rapper. E esse álbum aqui com certeza é o meu preferido dela, embora eu só conheça 2. Sincerely, da Kali Uchis. Gente, esse álbum ele cresceu mais ainda comigo, né, se comparado à reação. É uma pena que eu ainda também não tive tempo para revisitar ele mais vezes, mas a forma como ela trouxe uma roupagem diferente para sua música, embora ainda traga ali a sua essência, foi muito legal de assistir, de ouvir, né? Ela tinha algumas vibes muito Lana Del Rey nesse álbum, e é um pouco diferente de ouvir isso dela, né? Mas ela sempre vai ter aquela digital dela, a personalidade dela. Independente da sonoridade que ela tiver trazendo pra gente, eu acho que ela sempre vai conseguir trazer ela dentro da sua própria música, né? Eu sempre espero coisas boas da Kali Uchis e felizmente ela nunca me decepcionou, não. Eu acho que ela não vai me decepcionar. Na real, vou até ficar quieto. Fancy That, da Pink Panthers. Eu já vi gente falando mal dessa mixtape, eu já vi gente falando muito bem. Eu gostei, achei uma mixtape divertida, embora curta, né? Mas é o padrão da Pink Panthers. Eu nem me iludo achando que um dia ela vai lançar um álbum de, sei lá, 50 minutos, porque a própria fala que não tem necessidade de música de mais de 3 minutos. Então, assim, gostei, né? Ela sabe fazer músicas compactas, músicas interessantes, músicas divertidas, mas eu sinto que talvez esse seja o trabalho mais diferente dela. Não sei se é o mais comercial, talvez seja o mais comercial. Só sei que Stateside é uma música muito boa, que ficou comigo, e eu com certeza vou colocar essa música aí em várias playlists ao longo do ano. Eu acho que ela vai sobreviver ali. Enfim, eu achei essa mixtape muito boa. É aquele negócio. É curta, né, pequena, mas é compacta e direto ao ponto, e eu acho que a Pink Panthers é muito cirúrgica quando ela tenta fazer isso e ela consegue. Even in Arcadia, da Sleep Token. Gente, eu fiz reação do último álbum deles lá em 2023, coloquei eles em 9º lugar na posição, né, na 9ª posição na lista de melhores álbuns do ano de 2023. Aquele álbum é incrível, impecável, mas esse álbum aqui, eu acho que eles pesaram muito a mão tipo assim, pra mim não faz sentido fazer um álbum tão longo com poucas músicas, porque esse álbum tem poucas músicas, mas tipo, cada música tem, mais de 6 minutos. E aí você... Se fossem músicas longas e muito boas, essa gente até entende, mas essas músicas não são boas. Ele apela para um lado de um trap metal que é muito ruim, é muito batido já, tá uma coisa genérica e não tá legal. A voz do vocalista é maravilhosa e quando ele bota esses vocais pra jogo, o álbum sempre cresce. Mas o álbum acaba se perdendo, sabe? Ele se perde nesse lado mais genérico, nessas sonoridades mais genéricas, mais apelativas pro comercial. E quando eu fui escutar esse álbum, eu pensei, nossa, o pessoal tá massacrando ele, né? Mas aí eu fui perceber que os outros álbuns dele também são muito massacrados, né? Então eu pensei, não, o outro eu amei e tem uma nota baixa aí por parte do público e até mesmo da crítica, né? Então eu vou ignorar. Só que dessa vez, infelizmente, eu vou concordar com o público. Pink Elephant, da Arcade Fire. Por incrível que pareça, essa banda é antiga, eu já conheço eles há mais de 10 anos. Eu já conheço algumas músicas dessa banda que já me marcaram um momento maravilhoso na minha vida, mas eu nunca escutei nenhum álbum deles, não inteiro, né? E eu sei que eles têm álbuns que são muito clássicos assim,
né? Principalmente pro indie, pra música indie, assim, mas eu nunca escutei. Aí eu parei pra escutar esse e eu vi que tava sendo bem massacrado também. Nota vermelha, tanto. Acho que muitas notas vermelhas das críticas, dos críticos mesmo, né? Especializados, e também do público. E assim, eu achei a capa uma coisa tão fofinha que eu fiquei até com pena de ouvir, não gostar e massacrar. Mas assim, foi bom eu ter escutado esse álbum. Eu gosto isso é uma coisa que eu elogio em mim mesmo, da minha capacidade de me desvencilhar da crítica pra não ser influenciado, sabe? E, gente, eu gostei desse álbum. Eu não achei, sim, um álbum magnífico. É um álbum paradão, né? Tem umas músicas que são realmente bem fraquinhas. É um álbum, sim, esquecível, mas eu não achei ele ruim. E ele é um álbum bem, assim, pacato, embora ele tenha lá os seus momentos mais viscerais, mais elétricos, né? Então, eles botam ali um rock mais forte, né? Mas em grande parte do álbum eles estão mais pro indie folk, tipo Bon Iver, então é isso, é uma vibe que eu acho que não era realmente o que os fãs estavam esperando, mas como eu não estava esperando nada, o que eu recebi acabou me agradando. Romântica, o EP da Potiguara Bardo. Bom, depois de muitos anos esperando, a Potiguara Bardo voltou, né, com esse EP, que foi dividido aí, vai ser dividido em 2 partes, né? E eu vou te falar que esse EP não ficou muito comigo. Assim, eu gostei dele, achei ele divertido, mas não foi não bateu da mesma forma como o Simulacre bateu, né? Eu não achei tão criativo assim, não achei tão inventivo, né? Eu sei que a Potiguara Bardo é uma artista muito criativa, né? Mas infelizmente acabou não ficando muito comigo, embora eu consiga apreciar ele. Eu sinto que ele tem umas sonoridades bem preciosas, assim, de se escutar. Principalmente nesse mês agora de junho, né? Festa junina e tal. As músicas desse EP funcionam bem, né? Numa festinha junina, assim, numa festa de São João. Mas, sei lá, eu não consegui me apegar tanto, assim, a esse álbum, esse EP. Mas eu vou guardar comentários porque ela vai lançar a parte 2 e eu prefiro analisar a obra completa pra ver se melhora um pouquinho. Mas assim, ainda é um EP bem divertido. Caminhos Selvagens, da Cato. Gente, eu já falo logo que vai ser difícil algum artista bater esse álbum da Cato. E eu não digo nenhum artista nacional. Pela primeira vez nesse canal, eu sinto vontade de nem separar o vídeo, as listas de final de ano, porque, pra quem não sabe, eu faço os 25 melhores álbuns nacionais e os 25 melhores álbuns internacionais. Mas pela primeira vez em muitos anos, e pela primeira vez no canal, esse álbum já é o melhor álbum do ano. Não só nacional, como internacional também. Sei lá, se minha artista preferida da vida, que é Willow, Santigold, Florence, se elas lançarem o melhor álbum de suas carreiras, ainda assim não vai se comparar com esse álbum. E não existe nenhum artista que tem capacidade de chegar aos pés da Cato nesse álbum. Esse álbum ele é magnânimo, ele é obra de arte, ele é uma obra-prima, assim, sabe? Ele tem tudo, ele tem sentimento, ele tem substância, ele tem sexo, ele tem drogas, ele tem tudo. Esse álbum é uma droga, porque ele te vicia. Ele te vicia, tipo, vira e mexe, eu sinto vontade de escutar ele e, como eu já falei, né, eu não consigo revisitar muitos álbuns muitas vezes, porque eu sempre tenho mais álbuns pra escutar, mas esse daqui, no meio da correria, ele sempre consegue um espacinho, não inteiro, mas algumas músicas assim, sabe? Playgirl, da Mu. Gente, eu acho que esse álbum é tão inofensivo, assim, eu gostei dele, gostei de algumas músicas dele, mas ele ficou tão batido, assim, não se destacou, né? Foi ofuscado fácil, assim. Eu acho que inofensivo é a palavra certa pra esse álbum. Porque inofensivo, é divertido, tem umas farofinhas, assim, mas falar que esse álbum é, tipo assim, um destaque, eu vou estar mentindo. Ouroboros, do DJ Guaraná Jesus. Eu escutei esse álbum junto com alguns seguidores em live. Eu não fiz reação, eu só tava escutando junto com eles mesmo. E foi uma experiência bem interessante, assim, eu gostei,
né? A produção do DJ Guaraná Jesus é bem legal, uma mixtape bem frenética, assim. É uma mixtape ou é um álbum? Agora eu nem tô lembrando. Mas, assim, é bem frenética. É uma eletrônica bem diferentona, assim. Coisa que eu não esperava de um DJ nacional, né? Brasileiro, no caso. Então, me surpreendeu. Com certeza é um dos projetos de música eletrônica mais interessantes desse ano. Então, fica aí a minha recomendação. E um EP, um álbum, sei lá, curtinho. Você escuta ele rapidinho. Lethal, da Rico Nasty. Nunca tinha escutado nada dessa mona, mas o nome dela não me é... Tipo assim, eu já ouvi o nome dela, já vi o nome dela em vários lugares, assim. Provavelmente já devo ter escutado algum artista que tem um feat com ela, mas nunca parei pra escutar. E eu fiquei surpreso com a sonoridade do álbum, que é um rap, mas também é um trap junto com o metal. Ela grita bastante, ela faz aquilo que eu gosto, né? Que é gritar e guitarras, embora seja uma sonoridade completamente genérica e hoje em dia já tá mais que batido também. Alguma coisa em alguns momentos nesse álbum me conquistaram e meio que me trouxeram pro álbum de novo, porque o início dele foi bem difícil, assim. Eu gostei da primeira música, acho que ela é um dos destaques, mas depois o álbum fica tão ruinzinho, mas aí depois ele pega no tranco de novo. Então é isso, esse álbum é um meio termo. Spanish Leather, do Guitarrica de la Fuente. Eu forçando meu sotaque espanhol, meu pai do céu. Gente, essa recomendação foi feita pelo Henrique. Um beijo, Henrique. Gente, eu vou fazer uma mini review sobre esse álbum, mas como o Henrique disse que gosta bastante desse vídeo aqui que eu tô gravando, né? Eu já vou adiantar um pouquinho da mini review. Eu gostei bastante desse álbum. Eu acho que a forma como ele traz as suas culturas, as suas sonoridades mais tradicionais para esse álbum de uma forma tão sincera, tão ingênua, assim, de certa forma. Eu gostei das letras e eu cheguei até a ver um comentário sobre uma pessoa falando é como se fosse o Troye Sivan latino-americano. E não tem como discordar disso, porque na minha cabeça é isso mesmo. Eu gosto que ele brinca com alguns gêneros que, né... Ele nunca sai da bolha do pop, mas ele flerta com outros gêneros ali, né? Com pop rock às vezes, com indie, então fica uma experiência bem divertida. E é um álbum sofisticado, então é daqueles álbuns que você pode, sei lá, tomar um vinho enquanto você escuta. Gente, eu não sei pronunciar esse primeiro nome aqui, esse nome que é Carpe Diem. Carpe Diem, não sei como se pronuncia isso, mas enfim. Esse nome que tá aqui, dessa banda aqui, de nome gigante também, qual é o nome? Psychedelic Porn Crumpets. Escutei esse álbum ontem, se eu não me engano. É de um post-rock, assim. Com certeza é um dos... Tô tentando lembrar aqui. Com certeza é um dos álbuns desse gênero de rock mais interessantes desse ano, até porque esse ano eu tô ficando bem chato, assim, pra rock. Mas tudo que vai mais pro lado do post-punk revival acaba me atraindo bem mais. Então, esse álbum aqui, ele não é 100% um post-punk revival, mas ele tem umas guitarras, ele tem uma atmosfera bem imersiva também, né? Eu tô adorando falar isso. Mas tem vocais viscerais, não chegam a ser guturais, mas tem aquela gritaria que eu gosto de ouvir, umas guitarras bem frenéticas, uma bateção, que eu acho bem interessante, então... E esse álbum teve uma nota técnica muito alta da minha parte, né, com relação às notinhas das estrelas, né, e a minha nota pessoal também ficou bem alta, então fica aí minha recomendação se você gosta de um rock bem pauleira. Gambiarra Chique, parte 2 das Irmãs de Pau. Que álbum bom, que álbum bom e que álbum bom. As Irmãs de Pau hitaram e você vai ter que aceitar, gente, esse álbum é muito bom, tipo assim... Fritação, bate-panela, tem tudo que eu gosto nesse álbum, entendeu? Tem putaria, tem bate-panela, tem putaria. A produção tá... Eu acho que é o trabalho mais bem produzido delas, eu acho que tá mais bem produzido. Nossa, isso tá certo de falar? Não sei, até confundi aqui, porque meus neurônios não estão mais funcionando, porque já são 2h30 da manhã. Mas enfim, esse é o trabalho mais bem produzido delas, na minha opinião. Né? Embora eu goste muito da parte 1, essa parte 2, ela de fato é uma gambiarra e ela é bem chique mesmo. Fiquei meio chateado que eu levei um strike, quase levei um strike por conta da reação, então não pude monetizar esse vídeo, né? Então, Irmãs de Pau,
Se vocês assistirem esse vídeo, libera a monetização lá da minha reação. Poxa, eu falei tão bem do álbum de vocês, até porque não tinha como falar mal, né? Mas, enfim, é isso. Vão escutar Irmãs de Pau, vão escutar Gambiarra Chique parte 1 e parte 2. Cute Boys, do Bad Sista. Eu gostei bastante. Tudo que o Bad Sista produz eu acho incrível, né? Já ouvi outros trabalhos, né, onde ele participa, ele produz e tal, ele faz remix. Então eu gosto bastante, não é à toa que ele tem aí uma fama internacional, né? Outros artistas gringos já chamaram ele pra trabalhar. E, enfim, eu gostei bastante desse EP. Tem uma música que é Psicodelia ou Psicodélica, não lembro o nome, depois eu tenho que ver aqui. Mas é muito boa, é um dos melhores projetos de música eletrônica desse ano, com certeza. É uma pena que é só um EP, né, de 5 músicas, mas fica aí minha recomendação. No Escuro, Quem é Você? Da Carol Biazin. Fiz a reação, essa reação me rendeu bons momentos, porque depois de mais de um ano, né, desde que eu escutei a primeira parte do álbum dela, que eu não me desceu bem, inclusive nesse vídeo aqui, só que o do ano passado, né, do segundo semestre do ano passado, eu acabei falando um pouco mal desse álbum, mas é aquilo, eu escutei esse álbum, a primeira parte dele, num dia que eu tava estressado, final de ano, muita coisa pra ouvir, muita coisa pra fazer, pra entregar, né, faculdade, correria, e eu provavelmente escutei esse álbum com pouca paciência, e isso acabou afetando na minha experiência e na minha nota, né, na minha opinião sobre o álbum. Mas, felizmente, graças ao Bruno, que é um seguidor aqui do canal já antigo, um beijo, Bruno, ele pedia muito que eu fizesse alguma reação da Carol Biazin, mas eu nunca consegui trazer. Finalmente eu trouxe e acabei revisitando a primeira parte também e conhecendo a nova parte, né, a parte 2. E, gente, com certeza é o melhor trabalho da Carol Biazin, é o trabalho mais acessível e o mais diferente dela, né? Alguns fãs até explicaram alguns conceitos que passaram batido por mim, né? Mas, enfim, gostei. Algumas músicas eu fico escutando às vezes quando toca na minha playlist. Então fica aí minha recomendação, com certeza é um dos melhores trabalhos de pop nacional desse ano. Canciones en Mi, do Pablo Pablo. Mais um álbum que foi recomendado pelo Henrique. De novo, Henrique, um beijo pra você. Muito obrigado por ter recomendado 2 álbuns que com certeza marcaram ali já o meu ano. Gente... Eu tava tentando escutar todos os álbuns atrasados, né? Não é à toa que eu atrasei bastante pra gravar esse vídeo, porque eu demorei, eu enrolei pra ouvir todos os álbuns. Quando eu escutei esse álbum, eu simplesmente... Eu escutei 2 álbuns antes dele, mas aí quando chegou ele, eu travei. Eu simplesmente parei. Eu estacionei nele, porque eu gostei tanto dele, e especificamente de uma música, que na minha cabeça, eu posso até não considerar ela a melhor música do ano, mas ela vai pegar aí fácil, ela pega fácil um top 5. Se não é um top 5, no máximo um top 10, assim. Mas, gente, esse álbum com certeza é o álbum latino-americano, assim, mais interessante. Esse é o álbum em espanhol, no caso, mais interessante do ano até o momento, com certeza. Eu prefiro até nem falar, embora o Henrique tenha pedido pra eu falar bastante. Assim, eu gostei de tudo nesse álbum. As letras, a voz do Pablo, as guitarras, o rock que ele coloca. E é um rock tão delicado, sensível. Cada arranjo... Ó, já tô eu falando aqui. Cada arranjo que esse menino traz, tudo. Ele transmite tanto sentimento, é tão carregado, entendeu? É tão forte, tão profundo, tão visceral, assim. Então, vão ouvir esse álbum. Vão ouvir esse álbum, assim, dentro de uma... Como posso dizer? Você tem que estar na vibe desse álbum. Não adianta você botar esse álbum, assim, só pra deixar tocando no fundo. Você tem que... Bota no fone e simplesmente para pra ouvir, assim. Não faz nada, só existe e escuta esse álbum. Fica aí minha recomendação. Pressure, da Julia Wolf. Ouvi esse álbum hoje. Gente, olha, eu tô ficando muito ranzinhos, entendeu? Com esse gênero. Como pode? Até 2 anos atrás, se você botar uma guitarrinha e você gritar no meu ouvido, eu vou amar. Eu estaria amando, né? Eu estaria super aclamando. Mas hoje em dia eu tô tão chato pra esse tipo de álbum de trap metal.
Ai, pra mim tá tão batido o tanto de artista que tá achando fácil fazer álbum nessa sonoridade, porque faz sucesso, entendeu? Porque tem lá um público que vai consumir, vai dar bons números. Ai, mas estão fazendo cada álbum chato desse gênero esse ano. Fico besta. Isso daqui não é um álbum ruim, mas assim, é mais do mesmo. Eu já ouvi incontáveis álbuns com essa sonoridade, inclusive de outras artistas femininas que fizeram a mesma sonoridade. E não convence, pelo menos não me convence. Se você gosta, maneiro. Talvez se você não conhece esse álbum, você vai gostar, mas... Ai, pra mim já deu, já tô saturado já. Pra mim, quando eu vi lá que era esse gênero, primeira música, eu até pensei que seria um glitch pop, mas não foi. Depois apelou pro comercial mesmo, pro genérico, e aí ficou uma coisa assim. Mas enfim, é isso. Daisy, do Ruzalski. Bom, o Guilherme, seguidor aqui do canal, beijo Guilherme, ele recomendou, ele pagou, inclusive, se você quiser que eu escute aí algum álbum que vai ser lançado, não necessariamente pra fazer reação, mas pra aparecer nesse quadro aqui especial do canal, se você quiser fazer um Pix, ó, o Pix tá bem aí no cantinho da tela, tá bom? Enfim, o Gui, ele me recomendou esse álbum, ele queria muito que eu escutasse. Eu escutei, eu já fiz a minha mini resenha dele, né, lá que eu mandei no grupo, mas com certeza é um álbum interessante. Eu gostei bastante da forma como ele misturou os diferentes gêneros e, assim, eu fico meio receoso de ouvir álbuns latino-americanos, principalmente cantados nessa língua, né, espanhola, porque eu fico pensando, gente, será que ele vai fazer mais reggaeton? E assim, já que era uma recomendação do Gui, era óbvio que eu sabia, né, que ia ser reggaeton, porque o Gui é o maior fã de reggaeton desse país. Enfim, eu não sou lá o maior fã de reggaeton, mas a forma como ele usa o reggaeton aqui é bem interessante. E eu sempre falo que o reggaeton, quando ele é utilizado de uma forma não convencional, ele me convence, entendeu? E esse álbum tem de um tudo, tem trap, tem pop, tem reggaeton, tem funk, inclusive o funk eu acho muito bom, mas eu já vi gente falando mal dessa música, mas... Enfim, e tem feats muito interessantes também, que dão um valor a mais pro álbum, até porque a minha música preferida é com um feat, que é com a Raven Lenae, e não vou lembrar como se pronuncia o nome dela, mas a música Pink and Pink, ou é Pink Plus Pink, não lembro. Muito boa essa música, mas o álbum, sim, o álbum como um todo é muito bom, vale a pena você escutar. Big City Life, da Smersh. Bom, eu quase passei esse álbum justamente porque eu tentei ouvir ele depois que eu ouvi o álbum do Pablo, que eu acabei de elogiar muito, né, que eu falei que, enfim. Eu lembro que eu escutei o álbum do Pablo e aí eu fiquei tão apaixonado no álbum do Pablo que eu não queria escutar mais nada. E aí eu cheguei a dar o play nesse álbum, eu toquei, tipo, uma ou duas músicas desse álbum, e não era a vibe que eu tava, porque eu tava na vibe do álbum, né? E aí eu ignorei, e aí eu decidi parar de escutar. E eu quase ignorei ele mesmo, tipo, eu não ia escutar. Mas felizmente no dia seguinte, eu já com outro humor, né, em outra vibe, eu parei pra escutar e eu gostei bastante. Não vou falar que é um álbum, assim, maravilhoso, né? Ele é um álbum curto, é de um indie rock ali bem interessante que me agrada. É uma indie-trônica, como... Eu acho que o gênero maior dele, sim, é indie-trônica, o gênero principal. Eu só sinto falta de nuances nesse álbum. Ele é um álbum bem monótono. Tem lá um momento ou outro que se destaca, que ele ganha um pouco mais de pulso, assim. Mas no mais é um álbum bem homogêneo, assim. Do início ao fim ele tem músicas parecidas, mas igualmente boas. Então, pelo menos me agradaram bastante. Então talvez você goste. The Painful Truth, da Skunk Anansi. Hoje eu tava na correria, né, pra escutar esses últimos álbuns que eu tinha anotado pra escutar. E detalhe, hoje, né, no caso de dia, era o dia 2 de junho, ou seja, maio já acabou, então eu já tava na ansiedade, querendo terminar logo os álbuns. Mas eu abri o meu Instagram enquanto eu estava ouvindo algum outro álbum e apareceu um vídeo de uma apresentação dessa banda com a Bjork, lá na década de 90, que eles fizeram um remix da música Army of Me, da Bjork, né? E uma versão de rock gritaria, rock pauleiro e tal. E, pô, eu achei aquele remix tão bom, e eu já tinha escutado esse remix, né, há muitos anos atrás. E aí eu entrei, porque eu vi um comentário da banda nesse remix, falando, esse remix foi muito especial de gravar e tal.
Quando eu cliquei no perfil da banda, adivinha o que eu vi lá? Nosso novo álbum está disponível. E aí, obviamente, como eu não me amo, que eu já tava atolado de álbum pra ouvir, fui lá e coloquei mais um na lista pra ouvir. Então eu ouvi esse álbum hoje. Eu gostei, eu esperava que fosse um álbum mais agressivo, mais rock, assim, né? Mas não foi tão rock. Aliás, ele é bem pop rock. Tem alguns usos de sintetizadores aqui que são bem legais, inclusive. Ele até quase flerta com uma música eletrônica, mas não vai achando que vai ser uma eletrônica, porque é um flerte, é meio que o início, uma centelha de uma música eletrônica. A voz da vocalista é bem interessante também, é uma voz bem única, assim, dentro do rock e dentro dos vocais femininos que eu conheço, assim, de bandas de rock. E eu acho bem legal, assim, é muito foda ver uma mulher preta, né, liderando uma banda de rock já há tantos anos, desde a década de 90, né, eu sempre dou muita força para mulheres no rock, inclusive eu amo escutar as vozes femininas no rock, então gostei desse álbum, assim, não é um álbum revolucionário, não é assim, extremamente marcante, mas tem músicas interessantes sim. Meu endereço, da Ana Laura Lopes. Bom, eu vou falar sinceramente, eu já até falei isso na reação, que eu não tava esperando que esse álbum fosse me agradar tanto, né? Mas eu acabei me divertindo tanto com esse álbum, tanto com aquela reação, então toda a experiência já valeu a pena, então eu acabei me apegando ao álbum, né? Algumas músicas aqui são muito divertidas, são muito boas. Depois eu vi lá que tem todo um conceito da forma como ela se sente, ela vai colocando isso de acordo com o cômodo do apartamento dela, e isso tem relação com o nome das músicas e sobre o que ela aborda, né, no tema dessas músicas. Então, enfim, tem todo um conceito ali bem fechadinho que eu achei bem interessante, tá? Então, é um álbum pop nacional bem divertido. Fica aí a minha recomendação. Um Mar pra Cada Um, da Lued Luna. Gente, que álbum chique. Eu nem sei se eu tenho muita coisa pra falar desse álbum, porque a voz dela é tão deliciosa de ouvir. E quando a gente para ouvir junto com esses instrumentais, esses arranjos, essa produção, essa letra, entendeu? Ela é muito boa, ela é muito rica, né? No conteúdo que ela que ela consegue trazer, né? As letras dela são sempre muito boas. E é um álbum que eu não conheço os outros álbuns dela, né? Mas tudo que eu conheço, que ela participa, que ela canta, sempre me agrada. Então eu meio que eu já tinha expectativas bem altas, assim. Eu não vou falar que eu tinha medo, porque eu tinha essa noção de que ela ia me agradar, sabe? Independente do que eu fosse ouvir. Com certeza é um dos álbuns mais encorpados desse ano, principalmente quando a gente pensa no cenário musical nacional, né? Então fica aí minha recomendação, é um álbum romântico, é um álbum mais alegre e, enfim, vale a pena você tomar um bom vinho enquanto você escuta esse álbum. Beleza, mas agora a gente faz o que com isso? Do Rubel. Bom, depois do último álbum extremamente confuso dele, que ele atira pra todos os lados e eu nem sei se ele chega a acertar algum alvo, ele lançou um álbum muito homogêneo. Eu acho que o maior erro dele lá no outro álbum foi causar aquela mistureba nos ritmos, uma hora tá num funk, outra hora tá num samba, outra hora não sei lá, num pop. Ai, ficou muito confuso aquele álbum, entendeu? E grande também, é um álbum que tem mais músicas do que ele deveria ter. Aí já nesse é um álbum curto, com poucas músicas, porém todas elas são muito parecidas. E assim, tanto um ponto positivo quanto um ponto negativo, porque as músicas são boas, são decentes, é um álbum ok, mas assim, pros ouvidos desatentos, se você botar esse álbum enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, o álbum tem, tipo assim, 30 minutos, mais ou menos, 34 minutos. As primeiras músicas, todas as músicas, na real, só a última música que é diferente, até porque ela é em inglês, então você vai notar. Mas se você deixar as primeiras músicas rolando, você vai achar que é uma música só, porque as músicas são muito parecidas. Entendeu? Tanto no conteúdo lírico, quanto no arranjo musical, na produção. São músicas muito simples, entendeu? Então, sei lá, é bonitinha, mas né? Eu acho que nesse álbum, o que ele botou em exagero no outro ficou faltando nesse. Então, é isso que eu sinto. Return to the Roots, da Tash Sultana.
Fiquei feliz. Eu pensei que eu ia ter que falar mal dela, porque ela é uma das artistas que eu mais admiro, assim. Eu já tive minha época que eu era muito fã dela, eu assistia todas as apresentações ao vivo dela, assisti o Lollapalooza dela aqui no Brasil em 2020... Ih, não, 2018. Nossa, muito tempo já. A Teste, ela canta muito, ela tem uma voz muito boa pro rock e pro reggae, e ela é a única que consegue fundir esses dois gêneros, que são dois gêneros que eu gosto muito, de uma forma, assim, foda pra caralho, só assim mesmo pra falar dessa artista, que ela é incrível. E depois de ouvir o Notion, que é o primeiro EP dela, aí veio o Flow State, né, e depois vem o álbum de 2021, que eu já não lembro o nome, que eu gostei e tal, mas não ficou tanto assim comigo. Eu tinha receio. Ela já lançou um outro EP, mas eu não escutei. Eu tinha receio dela tá fazendo umas músicas ruins, assim. Eu sempre tenho esse receio com artistas que eu não acompanho tanto, assim, que eu gosto muito pra caralho, mas que eu deixei de acompanhar. Porque eu sinto, se eu deixei de acompanhar é porque teve uma desconexão, né, por algum motivo. E aí eu tinha medo desse motivo se tá fazendo música ruim, mas felizmente ela não tá. 5 estrelas da Candy Mel. Também ouvi esse álbum em live, gostei da Candy Mel. Eu não sabia o que eu ia escutar nesse álbum, mas eu gostei do que eu escutei. Embora tenha algumas músicas que eu fiquei meio assim, tipo, não vou escutar essas músicas de novo. Mas já tem outras que eu gostei, tem alguns feats bem interessantes. Eu fiquei meio decepcionado com o feat com a Lineker, que eu realmente não consegui me conectar muito. Mas, no mais, é um bom álbum de pop. Ela traz ali, né, aspectos da sua sonoridade, da sua cultura. Então, eu acho que ela trouxe isso muito bem, de uma forma bem simples e direta e divertida. Something Beautiful, da Miley Cyrus. Bom, o pessoal vem com um papo tão chato, assim, sabe? Ai, que vai flopar, ai, que flopou. Gente, isso importa de verdade? Tipo assim, quanto ela vendeu, quanto essa música tá fazendo diariamente nos charts. Ai, isso vai impactar na sua experiência com a música. Tipo assim, quando você tá pegando um ônibus, quando você tá pegando um Uber, quando você tá, sei lá, na academia e você tá ouvindo essa música desses álbuns, isso importa mesmo pra você? O que importa não é o que você sente com a música. Ai, gente, vamos parar, eu já cansei aqui nesse canal usar esse argumento de número, de chat, seguidores, isso aqui não é válido, entendeu? Se você quiser bancar o chato aí nos comentários, enfim, eu não vou nem perder meu tempo discutindo, né? Mas, ai, esse álbum vai flopar? Foda-se. Ela fez um álbum muito foda. Eu tava um pouco receoso de não gostar, mas eu gostei pra caralho, entendeu? Tem umas músicas aqui que eu fico imaginando que ao vivo deve ser do caralho. Os fãs que forem assistir essa turnê ao vivo vão se emocionar. Eu nem sou fã, mas eu sei que eles vão se emocionar. Reborn, Pretend You're God, e Walk of Fame, uma caralhada, Something Beautiful também. E, gente, um álbum inteiro muito bom. Só vou falar mal das interludes. Não precisava. Até porque essas interludes, elas afetaram tanto negativamente, é a única parte negativa que eu tenho que falar desse álbum, que às vezes eu sinto vontade de escutar só da interlude 2 pra em diante. Embora tenha Easy Lover, que é uma das minhas preferidas, tá no meu top 5. The End of the World e Something Beautiful, né, lá no início. Mas, tipo, essas duas faixas de interlude, elas me estressaram em um nível que, tipo assim, Mona, não precisava. E não vem com esse papo de que no filme vai fazer sentido. Quando eu abro o meu Spotify, toca o filme aqui? Não toca. Se eu quero ouvir o álbum, eu quero ouvir o álbum. Eu não quero ouvir o álbum do filme. Eu não quero estar com o filme na minha cabeça. Então, se essas interludes vão fazer sentido só com o filme, infelizmente eu vou ter que falar mal delas aqui no álbum. Porque deixa pra falar bem quando eu for assistir o filme. Se eu assistir. Porque eu descobri que vai ser lançado no cinema. Tô pobre e não tenho dinheiro. Se você quiser me fazer um pix pra eu assistir, aí eu vou assistir. Mas enfim, é isso. Um dos álbuns mais interessantes que eu conheço dela, né? Embora eu não conheça todos os álbuns dela. Mas eu sinto que é um dos melhores dela. Evangelic Girl is a Gun, de Yuli. Yuli lançou esse álbum que foi bem aclamado pela crítica e pelo público. E eu gostei bastante. Eu ia fazer reação, mas na correria, parará, vocês já estão cansados de saber. Eu acabei não tendo tempo para gravar a reação e... enfim, mas eu gostei bastante. Não sei se é o meu trabalho preferido dele, mas ainda assim é um grande destaque.
A faixa título, com certeza, é uma das músicas mais fodas desse ano. Elo brinca ali com um pop eletrônico que eu não pensei que eu fosse escutar Elo fazendo, mas enfim, me surpreendeu muito positivamente. Original Maloqueira, da Leoa. Adoro a Leoa, também conhecida por uns como Luísa Nassim e por outros como Luísa e os Alquimistas, né? Não sei o que aconteceu, já vi lá no Twitter que teve um desband aí dela com os Alquimistas. Fico triste, tomara que não tenha acontecido nada de forma negativa com eles, né? Porque eu adoro Luísa e os Alquimistas, é uma das minhas bandinhas xodós assim, do Brasil, né? E aqui em Leoa, né, seu novo projeto solo, ela traz músicas muito boas, traz ali a essência da sua cultura, das suas raízes, tudo que eu já ouvi nela, dela trazendo antes, eu escuto nesse álbum, então não tem nada novo, não tem nada revolucionário. Mas ainda assim, eu sempre fico tranquilo porque a Luísa é uma artista incrível e ela sempre traz trabalhos muito bons, né? Tem uma música assim ou outra que não ficou muito comigo, mas o álbum em si é tão divertido assim que no final das contas você até ignora assim umas musiquinhas mais ou menos que, né, acabam destoando um pouco da obra, porque o corpo da obra realmente é muito divertido, vale a pena aí você escutar, sem falar nessa capa absurdamente foda. Eu acho que é a capa nacional mais bonita. O Silêncio que Grita, da Negra Lee. Escutei esse álbum hoje também. Gosto da Negra Lee. Eu tenho um apego emocional a essa diva, porque ela fez parte da minha infância, entendeu? Escutava várias músicas que ela cantava, entendeu? Que ela participava. Ela participava de várias coisas que apareciam na minha infância, em novela, em série, essas coisas assim, entendeu? Eu tocava as músicas dela e eu amava, então tenho um carinho por ela. Eu vou confessar que esse álbum ele tem um conteúdo bem interessante, tem umas críticas bem pertinentes, né? Só acho que ela aborda muito o senso comum e com umas frases de efeitos bem batidas, bem assim, que às vezes chegam a ser um pouquinho indigestas, porque a forma como são colocadas na música é bem genérica, assim, já ouvi tantos artistas falando isso, entendeu? Fazendo isso, mas tem outras músicas que ela já pesa mais a mão, e pesa bastante a mão, né? Tem uma faixa que se chama Uma Menina, eu acho que é isso, Uma Menina, né? Que essa é uma música mais falada, mas tem uma letra tão pesada e tem um instrumental tão pesado, uma produção tão pesada, que é um tapa, assim, é um soco, e eu acho que era esse o intuito mesmo dessa música. A faixa com a Lineker é a melhor faixa, e eu gosto como ela flerta com R&B, ela flerta com rap, com hip hop, e um gênero que me pegou bastante aqui foi o Afrobeat, porque todas as músicas que tem aquele beat do Afrobeat é muito foda. Isso só os produtores, né, estão de parabéns. Então, é um álbum ok, que tem lá suas músicas que você fica meio assim, né, mas eu gostei. Caroline 2, da Caroline, que é uma banda aí de indie rock, né, foi lançado recentemente, foi um álbum super aclamado, tem a Caroline Polachek nesse álbum, a música com a Caroline Polachek é maravilhosa. Eu escutei esse álbum hoje, escutei praticamente 2 vezes. Na primeira vez eu tava meio estressado também, não tava muito afim de ouvir, aí eu deixei pra escutar depois que eu fiz a live. E gostei mais da segunda vez, assim. Não acho que é isso tudo, porque tá com um notão da crítica aclamada. Eu já ouvi 1 milhão de álbuns assim, tão bons quanto esse, entendeu? Não tem nada de novo também, nada revolucionário. Mas assim, é um bom álbum. Gostei da forma mais contida, experimental, saturada. Tem um instrumental, uma produção bem saturada, né? Mas é isso, é um álbum. E por fim, o álbum recomendado pela Rainha de Netuno, a Pri, recomendou o álbum The End of Genesis, do DJ Enema. Bom, nem ela mesma escutou esse álbum, agora nessa altura do campeonato ela já deve ter escutado, né? Eu conheço o Enema, ele é um DJ ok, ele é um bom DJ. Ele lançou o Genesis lá em 2023 e eu não sabia que esse projeto se tornaria uma trilogia, só escutei o Genesis, que é o primeiro, e esse agora. O segundo eu ignorei, porque quando eu vi que ele ia lançar uma segunda parte daquele, eu pensei, eu acho que não precisava, né, mas tudo bem. E aí eu realmente ignorei, né. Mas a Pri me recomendou, pediu pra escutar, e Pri, estou aqui falando desse álbum por sua causa, tá bom?
Gostei, por incrível que pareça, tenho coisas a favor desse DJ, tenho coisas contras. Coisas a favor é que ele é um bom DJ, ele faz músicas boas, né? Ele é um bom produtor. Mas assim, coisas contra ele eu tenho também, porque ele é muito comercial, é muito genérico, é muito... Eu até usei essa frase, mas é muito música de jovem rico, branco, hétero, que vai pra esses super festivais, tipo Tomorrowland e tal, de música eletrônica, vão lá pra ficar vendo só aqueles efeitos super especiais, assim. E, gente, isso, ai, pra mim é tão sem graça. Mas eu entendo quem goste e eu sei que tem muita gente que gosta desse tipo de música e esse DJ, ele é bem conhecido. Eu acho que atualmente ele é o DJ mais renomado, assim, desse gênero do techno, né? Então, assim, eu gosto, tem umas músicas muito boas nesse álbum, mas eu acho que o álbum como um todo não se compara com a primeira parte, né, dessa trilogia. E sendo sincero, nem sei se precisava transformar isso tudo numa trilogia. Até porque as músicas são idênticas ao primeiro álbum, só que não tão boas assim. Então, assim, se a primeira parte é boa e a terceira parte é boa, assim, só que é inferior, mas é igual à primeira parte, a segunda parte vai ser igual às outras duas partes também. Então eu não vou nem perder meu tempo escutando. Mas é isso, é um bom EP, um bom projeto de música eletrônica, mas que eu não sei se precisava nem existir. Vixe, terminei finalmente, eu tava ansioso pra terminar o mês de maio. Me fala aí, gente, eu já tô cansado, já tô sem voz aqui, já tô com sono, são 2:55 da manhã. Me fala aí o que você achou desse mês de maio, me fala aí o que você achou desses álbuns, se você ouviu, quais você não ouviu, quais você me recomenda ouvir no próximo mês, né, nesse mês de junho que tá começando agora. Essa semana tem 2 lançamentos interessantes que vão ser da Marina e da Edson Ray, que eu ainda não escutei nada dela. Então tô ansioso pro mês de junho, eu acho que vai ser um mês de bons lançamentos, tô esperançoso, né? Mas você, eu quero saber o que você achou do mês de maio, o que você espera do mês de junho. Se você achou que faltou algum álbum nessa lista aqui de maio, me fala aí nos comentários. Se você quiser fazer um pix pra fortalecer, obviamente eu vou aceitar, vou ficar muito feliz com isso, tá bom? O que mais eu tenho pra falar? Se inscreve no canal, se quiser virar um apoiador, lá no site Apoia-se, o link tá aí na descrição, ou indo lá no meu perfil da Twitch TV e se inscrevendo, seja com Prime ou de qualquer outra forma alternativa. E se quiser entrar lá na nossa comunidade, no nosso grupo do WhatsApp, pra você conversar com a gente, ter essa troca, né? Muitas recomendações que eu falo nesses vídeos especiais são dos apoiadores, né? dos inscritos que estão lá no meu canal do WhatsApp, que conversam com a gente e tal. Então eu acabo trazendo muitos álbuns deles aqui para esse canal, né? Graças a esse grupo, então você vai ser muito bem-vindo, bem-vinda ou bem-vinde, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal. Esse quadro volta no mês que vem, né? Talvez eu só vou falar do mês de junho em julho. Então é isso, se inscreve no canal e fique atento aí pros próximos vídeos, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo, escute música boa, se alimente, beba água, descanse. E é isso, vou ficando por aqui, um beijo.